Previously on Music as um Voyage. E eu tocava, não usava palheta. E eu entrei lá gravando assim. Que eu tinha que fazer o solo de guitarra, fazer a base, acionar aqui. Às vezes caminhava para um violão que ficava numa estante parado, tocar ali um violão. 1, 2, 3 Eu queria relembrar o momento quando a gente se conheceu, que eu tocava com a cantora Tsubasa e ela tinha regravado e tocava uma música sua, né, Pra Ser Sincero. E pra gente foi muito especial quando você foi assistir lá o show, né, e a gente conversou depois um pouco, e eu tava nervoso ali tocando, né, porque eu comecei a tocar guitarra por sua causa. Poxa, né? Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei o Papé Pop de Natal, e naquele momento, assim, como você até falou do look dos guitarristas dos anos 70, eu ficava olhando a capa do disco e eu ficava imaginando assim, quem será o guitarrista, quem será o baterista, né? E daí eu achava que o Carlos era o guitarrista, porque assim, cabeludo e do lado da guitarra. Então eu falei assim, ó, o Humberto deve ser o bem batera. Hard rock café, assim. E daí eu achava que você era o vocalista, né? E daí, uns anos depois, ou alguns meses depois, quando eu vi o clipe, deu aquele estranhamento, assim, né? E o meu primeiro show também foi do Engenheiros, quando eu vi você ainda, acho que foi lá na USP, num dos programas Bem Brasil que teve. E depois, em 2014, eu tava ali no palco tocando Pra Ser Sincero, e você ali na primeira fila, que eu nem conseguia mexer a minha mão, assim, tremendo, né? E eu lembro, foi um dia muito especial. Pô, esse show eu lembro muito bem, porque foi no Centro de Referência Musical da Tijuca, Centro Arthur da Távola, que é um local histórico que foi transformado num centro cultural muito bacana, e tem um teatro muito interessante de plateia dupla, né? São 2 plateias. E eu lembro, era muito engraçado, porque naquela época eu estava muito desligado, não estava tocando assim, eu estava indo no meu período sabático, assim, porque eu sempre achei que música é som e silêncio, né? Então tem momentos de longos silêncios, né? E eu vi a gravação original, né, da Tsubasa, que ela usou contratou uma instrumentista japonesa para tocar o koto, né? E que deu toda uma característica, todo um visual, né? Imagina, aquele instrumento é uma mistura de instrumento musical e religioso, né? Pra ser sincero, não espero de você. Eu fiquei intrigado se a gente vai trazer o koto. Aí, claro que não, né? Porque é um projeto mais complicado. Aí sobrou pra você executar no bandolim, né? Foi. E você saiu muito bem, porque você soou assim, não sentiu falta do koto. Então foi muito, muito bacana, assim. A simpatia da Tsubasa, ela é contagiante, né? Ela é de uma doçura, de uma simplicidade, assim. Então realmente foi um encontro muito bacana. Depois ela veio, em vezes anteriores você não estava mais, você tinha ido para a Austrália. Eu já tinha ido. E eu estava na Austrália vendo o vídeo de vocês juntos, eu falei assim, por que eu vim para a Austrália? Foi muito engraçado, porque daí, a primeira vez, aí eu toquei com ela, e a Tsubasa tem aquela coisa, né, de usar o capotraste. Né? O capotraste arrasa com toda a noção de segurança que um guitarrista pode ter, né, a casa, porque ele, especialmente quando é num semitom, né, enfim, a gente fica se arrastando tentando achar as notas, né. Falo nós guitarristas, né, a guitarra é um universo incrível, incomensurável também, e que é muito atraente para os jovens especialmente, né? E é um momento em que o fascínio pela técnica é muito grande, né? Você vê o guitarrista tocando, ele toca rápido, então não é mais a questão se ele toca bem, é se ele toca rápido. E as publicações especializadas, elas
usaram muito isso. Então às vezes era engraçado, era irônico. Você ouvia numa entrevista de um fera, né, da guitarra, dizendo assim, não, o que importa é aquela blue note, não tem que tocar esse monstro, aquela blue note assim, ó. Né? Ah, mas chegava na hora de tocar e nas coisas, o cara mandava todas. Aí o leitor, o jovem, pô, mas ele está dizendo isso, mas ele está fazendo outra coisa. Afinal, eu vou pelo que ele diz ou porque ele está falando, né? A questão da técnica e da musicalidade, né? Então, no caminho para cá, nós estamos conversando da ideia de paisagem, que eu falei. Sim. Que uma vez lá na Argentina, em Rosário, um motorista de táxi descreveu para mim o tango como uma paisagem, um contexto, um cenário, e ali acontece alguma coisa. E o que acontece é musicado. Os diferentes contextos de música formam paisagens. Nós tivemos aqui uma paisagem de rock nacional nos anos 80, 90, paisagem da bossa nova, jovem guarda, tropicalismo. Então hoje nós temos uma paisagem que é avassaladora, que é a paisagem virtual, né? Essas paisagens reais estão sofrendo muito, como de resto toda a realidade está sofrendo com a realidade virtual. Eu tive a minha época de ter um fascínio pelos guitarristas de jazz. Uma época eu tirei umas férias do emprego que eu tinha de rádio e me mandei para Nova York. Aí eu saí todas as noites com uns amigos lá que tocavam também. A gente fazia aquele esquema de entrar num Blue Note, Village Vanguard, 4th Street Saloon, assim, uma infinidade desses nightclubs, né? A gente não tinha muita grana, a gente ficava no balcãozinho, a gente pedia alguma coisa para beber e ficava ali, né? Então eu ficava assim ouvindo, pô, via Kenny Burrell, poxa. Aí eu vi tudo, Jim Hall, Joe Pass. Barney Kessel, um cara, eu conversei com ele, foi extremamente gentil, assim, eu adorava música brasileira, perguntava coisas, assim, me mediu minhas unhas, assim. Então aquilo ali para mim foram algumas coisas eu aprendi. Cara, o cara é um fantástico, genial, ele é um fora de série. E olha só como ele trata as pessoas. Ali, cara, aí eu tive assim, aí eu fiquei assim, não, cara, isso é grandeza. Esse para mim é um grande artista. Deixa eu perguntar, o seu silêncio musical durou quanto tempo? Você disse que esse período sabático. Ah, eu não sei. Você sabe que eu acho que é uma coisa que para mim, no meu processo pessoal, se impõe, assim, não tenho nada nunca planejado. Aliás, é interessante fazer um comentário. Eu fiquei muitos anos sem dar entrevista, né? É bem recente que eu tenha voltado, assim, que eu achei que era adequado. A gente, além de músico e guitarrista, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano. É importante manter esse foco, lembrar que a gente é frágil, a gente é inseguro, a gente é ansioso. Eu me considero, no meu autoconhecimento, assim, eu sou um cara muito racional. Eu acho que talvez excessivamente racional. Eu acho que porque eu não tenho algumas qualidades para libertar um pouco dessa racionalidade. Eu sou um cara que filosofo muito, eu penso, faço análise de conjuntura, eu acompanho o cenário político, as complexidades, na busca de uma coisa que eu acho que é preciosa, que é o discernimento. É você enxergar a realidade como ela é, nas suas contradições, e não naquilo que você idealiza. Na vida a gente sabe muitas coisas, a gente conhece, a gente estuda, né? Mas muitas coisas a gente não sabe, muitas coisas a gente acredita. Mas no cotidiano, toda hora você age, você tem pequenas ações que você faz baseado numa sensação de segurança que te dá o fato de você acreditar que aquilo é uma coisa certa que você está fazendo. Você não tem a ciência de que... Então você às vezes come determinados alimentos, você faz certas coisas porque em algum lugar na sua memória foi incutido, alguém falou, você leu em algum lugar tal, alguma noção e você acredita naquilo.
Você não tirou a prova, você não tira a prova dessas coisas. Então você está exercendo micro crenças, né? Isso faz parte de todo ser humano, e a capacidade de saber, de acreditar e de imaginar, de sonhar. Eu acho que a experiência humana passa por tudo isso. Bom, aí entra a música nesse quadro todo. A música chuta o balde. Então a música, eu li em algum lugar, acho que foi numa leitura astrológica, o texto que me foi enviado, ele falava assim de um lado sombra, que é um lado assim de que você não entende como é que funciona. Então, para mim, a música é um lado sombra, e esse lado sombra, ele me socorre da minha racionalidade. Eu vou sentar aqui, vou te dar uma explanação, vamos falar sobre política, conjuntura, eu vou te falar uma série de coisas, mas a música eu não vou falar. Eu consigo algumas coisas que são tão evidentes, né? Eu posso até ilustrar, como eu expliquei aqui, algumas técnicas e tal, mas na hora de fazer, na hora que eu vou fazer para mim, é uma coisa assim, a minha experiência é a sensação de um salto no escuro, assim, um mergulho no vácuo, aí eu não penso. Aí, cara, e aí você perguntou do longo silêncio. Por que eu estou falando toda essa curva aí? Porque os longos silêncios, eles te tiram uma certa destreza técnica, mas eles te realimentam, na minha experiência, ao menos, eles te realimentam um combustível assim, de criação. Que a próxima vez que eu sentar com o instrumento assim, aqui em cima, a probabilidade de sair alguma coisa nova é muito grande. Então, sei lá, eu não estou pensando, não estou planejando nada, apenas vai... Brincadeiras assim começam a surgir, pipocar assim, e é um caminho, você vai desbravando assim. Isso para mim é minha maneira natural. Então, é uma coisa que eu não quero racionalizar nunca. Eu não quero entender como é que acontece, mas apenas acontece assim. E aquele encontro da Tsubasa, naquele show que a gente estava tocando, teve uma influência em te voltar a tocar ou você já vinha tocando de novo? Não, aquilo teve uma influência, porque na verdade é o seguinte, eu tenho momentos assim, de vez em quando, são às vezes brechas de tempo que permitem assim, eu fazer uma rápida incursão, assim, pegar um instrumento. Não é uma coisa que eu faço por hábito. Então, aquela situação lá de tocar com a Tsubasa, eu precisei meio que bater a poeira, a ferrugem, né? Porque aquele período sabático tinha sido muito longo, né? E certamente aquilo foi um estímulo. Me deu vontade, assim, eu me sentia bem em cima do palco, assim. Ultimamente eu tenho estudado mais atividade, mas é uma atividade, claro, diferente da época da banda. Hoje a paisagem é outra, né? Sim. O meu parâmetro é fazer coisas que estão ao meu alcance fazer, assim. Por exemplo, o seu workshop, né, que eu tenho acompanhado, que é do quarto pro mundo, e hoje a gente aqui tá, o meu projeto tá do mundo pro quarto, aqui, retomando essas coisas, né? Eu sei que você tá compondo coisas novas. Muito, como sempre fui, muito modestamente. Eu nunca fui de muita quantidade. Sim. E eu não tenho, assim, uma sensação de que eu deva só tocar criações minhas. Eu andei experimentando algumas versões, músicas de gente lá do sul, que acho que não tiveram uma exposição merecida. E a ideia é essa, dentro de uma situação que seja condizente, que seja coerente com o que eu sou hoje, né? Eu sei que eu estou muito feliz de ter te encontrado, eu quero te agradecer muito. A gente está aqui no estúdio do Projeto Chumbo, do Paulo, de repente vamos fazer uma jam. Vamos ver se a gente faz um som aqui juntos para terminar, mas eu queria te agradecer, estou ansioso para ler a sua biografia. Foi um prazer, assim, mais uma vez falar que é tipo um sonho realizado para mim, né? Tipo quando eu abri a porta no Natal de casa, tinha lá o Paper Pop com você ali, na primeira vez, primeiro show, depois o show que você esteve lá na primeira fila assistindo e hoje aqui para mim. Mas então, olha, eu queria te agradecer mesmo. Eu te agradeço.
agradeço muito, porque aqui eu estou exercendo uma coisa que eu acho muito válida, que eu acho que deveria ser inspiradora, que a gente conversar, né? Uma época em que vai ficando rarefeito o ato de conversar, relatar, trocar ideias. E também porque a gente se conheceu lá aquela vez no Rio, e você é a pessoa que eu conheci lá, a pessoa assim que eu aprecio, simples, simpática e positiva, né? Então, para mim é uma grande satisfação me integrar nessa viagem. E esse projeto é bem isso mesmo, né? Que hoje que é um mundo tão virtual, onde todo mundo resolve tudo por e-mail e por Skype, por câmera. Não, eu faço questão de visitar, pegar o carro também, vim de avião da Austrália para São Paulo, carro para Curitiba, porque um aperto de mão, e um olhar e um som junto não tem história, né? Então muito obrigado, Augusto, mais uma vez. E vamos ver se a gente faz um som aí com o Paulo. Vamos chamar o Paulo, então. Olha só, aconteceu uma história muito engraçada. A Tsubasa e o Robert vieram. Naquela vez que você estava, eles me convidaram para tocar. Cheguei lá no teatro, já estava o Robert assim, com instrumentos. Eu disse, pô, cara, eu tô caindo muito de paraquedas, eu não estava em condição ali. Aí no ano seguinte que eles voltaram, você não estava daí. Sim. Aí não, vamos fazer uma, né? Aí eles trouxeram uma ideia de fazer que a Tsubasa ia cantar assim a melodia em esquete, né? Sem as palavras, né? E aí chegou na hora do show, o Robert combinou com a Tsubasa lá de não cantar. Aí eu fiquei sozinho, desamparado, órfão, com aquilo que eu fiz em cima do que ela ia cantar. Mas aí, claro, que eu tratei de preencher algumas lacunas, alguns buracos, e ela entra no final, ela dá um arremate, assim. E eu achei muito bacana o resultado, assim, ficou... E aí eu tenho tocado isso com o meu irmão. Tô ficando quase louco, faz muito tempo que eu não vou pra ilha, mas agora não dá, você vai chegar, tem que se preparar. Eu tô ficando quase louco, faz muito tempo que eu não vou pra ilha, mas agora não dá, você vai chegar.